Olá pessoal, bem-vindos a este canal. Novamente aqui estamos com Loucos pela Palavra. Dessa vez não vou falar necessariamente sobre um provérbio específico, mas eu queria tratar com vocês sobre um assunto muito importante: como superar o estresse. Já até falei um pouco desse provérbio anteriormente. É um provérbio que fala que a pessoa de mau gênio causa muitos problemas, mas a pessoa com paciência traz a paz. Pensando nesse provérbio, eu queria refletir sobre o estresse na nossa vida. Isso é um mal que a gente precisa com certeza superar, porque ele pode, como bem diz o provérbio, trazer muitos problemas na nossa vida. O interessante do estresse é que ele está por todos os lados. A gente está cercado de situações que podem nos estressar, pessoas estressadas que podem nos estressar, porque o estresse, o mau gênio, a irritabilidade, tudo isso é um vírus. Hoje em dia estamos passando pelo coronavírus, então a gente sabe o quanto um vírus pode ser cruel e o quanto ele pode se disseminar facilmente para as outras pessoas. O estresse não é diferente, o mau gênio não é diferente. Quando você está perto de uma pessoa estressada, aquilo vai te sugando, ou ela vai passando para você energias negativas. Assim, não que eu acredite necessariamente na energias e vibrações, mas se a pessoa está estressada do seu lado, tá vendo o mundo de uma forma negativa, tudo para ela tá ruim, reclama muito, isso vai te desgastando, você vai ficando cansado, aquilo vai pegando em você, aquele sentimento vai entrando em você e isso acaba te destruindo. Ou isso pode te prejudicar com as outras pessoas, trazendo isso para você, ou você pode estar sendo, nós podemos estar sendo a causa de tudo isso, a origem de todo esse desgaste, todo esse problema. Mas é importante a gente entender que o estresse pode ter diversas origens. Pode ser o seu ambiente, como eu falei, pode ter pessoas estressadas ao seu redor que vai acabar te deixando estressado também. Você pode passar por situações estressantes, como uma briga, como um desafio muito grande. O estilo de vida também pode influenciar. De repente você teve uma noite mal dormida, não dormiu direito, ou tem uma alimentação ruim, isso vai desgastar seu corpo, você vai ter uma saúde não adequada, isso vai atingir sua mente, vai, enfim, trazer diversos fatores que vão gerar estresse na sua vida. Pode ser histórico, porque é muito evidente que tem pessoas que lidam com isso com uma facilidade muito maior e pessoas que lidam com isso com uma dificuldade muito maior. Tem pessoas que têm muita dificuldade em se controlar, muita dificuldade em não se estressar, em não explodir, não ficarem irritadas. E tem pessoas que têm mais facilidade, enfim. Também tem aqueles dias isolados. Quais são os dias isolados? Você pode ser uma pessoa extremamente tranquila, de boa, de bem com a vida, mas certa vez pode acontecer de você acordar e perceber que algo de errado está naquele dia. Mas não é o dia, não é nada específico que esteja acontecendo, mas você acordou com o pé esquerdo. Isso realmente existe. Diversas vezes eu me coloco nessa situação, me vejo nessa situação. Acordo um dia, nada está errado, mas o dia não está bem. Você está estressado. Por que está estressado? Enfim, como eu falei, de repente pode ter sido uma noite mal dormida, ou às vezes nem isso, mas alguma química no seu cérebro está fazendo você ficar estressado. Mas como a gente se liberta disso? Agora a gente identificou e a gente precisa entender um pouco mais sobre isso para poder saber como se libertar disso, como ter uma vida melhor e se libertar do estresse. Uma forma de superação que eu acredito e que eu tento aplicar na minha vida é refletir. Você precisa entender a origem do estresse. Por que você está estressado? Se você acordou num dia ruim, você precisa ter essa reflexão e entender que você está num dia propenso a estar estressado. Se você passou por alguma situação negativa, você precisa identificar a situação negativa. Existe uma teoria que eu criei, não sei nem se ela existe, mas que eu chamo de teoria da dupla causa. Por diversas situações na minha vida, eu me peguei aplicando essa teoria da dupla causa. O que ela acontece? Essa teoria diz que nunca ficamos estressados somente com um único fator, nunca
explodimos com um único fator, digamos assim. Estressado é claro que a gente vai ficar, mas a gente nunca explode por um único fator. E essa matéria é importante, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagine que existe uma família. Nessa família, vamos colocar o homem, né, foi trabalhar, o pai da família foi trabalhar, teve problemas lá no emprego, ficou estressado com o seu chefe, mas por uma questão de hierarquia, por manutenção do emprego, ele não pôde externalizar esse estresse. Chegou em casa, já chegou em casa ruim com isso dentro de si, que ele não pôde pôr para fora. Daí, chegando em casa, ele vai ver que as crianças estão lá fazendo bagunça, coisa de criança normal mesmo, serem um pouco mais agitadas, e ele vai lá, xinga os filhos, briga com os filhos e traz então um desconforto para si próprio e para os filhos por causa dessa briga. Depois vem a esposa, acha a situação errada, né, porque o pai está brigando com os filhos sem necessidade e tal, e os dois vão brigar também por causa disso. Percebam que daí, passado isso, eles vão deitar, vão dormir. Imagine que o homem vai ficar refletindo e pensando: nossa, eu tenho a pior família, minha família é horrível, meus filhos não me respeitam, minha esposa briga comigo, que não sei o que tem. Se ele ficar alimentando isso, ele vai colocando cargas em cima da família dele, acreditando que a família dele é a origem do estresse, quando na verdade a família dele não é a origem do estresse. O estresse e a irritabilidade está lá no trabalho dele, totalmente longe, totalmente à parte. Mas o que aconteceu? Ele sofreu uma origem do estresse lá no trabalho, né? Não pôde fazer nada, chegou em casa e culminou num estresse familiar. Mas por que eu digo isso? Se não tivesse tido a origem do trabalho lá no trabalho dele, com certeza as crianças brincando não seriam tão estressantes. Com certeza, né, a forma como a mulher agiu ali em defender os filhos não seriam tão estressantes. Só seria um fator familiar. Mas como aquilo já estava culminado num duplo fator, que era o estresse do trabalho, isso trouxe um desconforto familiar. Por que eu digo isso? Muitas vezes a gente se coloca dessa forma. A gente explode por um fator pequeno, que a gente chama, todo mundo conhece, que é a gota d'água, né? A gente fala, é a gota d'água, que não sei o que tem. Foi a gota d'água. Parei para ver porque a câmera podia estar acabando a bateria. Então, foi a gota d'água. Mas quando na verdade aquilo foi realmente só uma gota dentro de um copão que já estava cheio. E a pessoa fica atacando, no sentido de tentando resolver um problema, que na verdade é só uma gota, e deixando o copo cheio. Só fica tentando eliminar aquela única gota que sempre transborda, quando na verdade o copo já está cheio e é nesse copo que ele deveria estar atacando. Então é por isso que a gente precisa refletir e tentar realmente buscar a causa raiz, a origem da fonte do nosso estresse. Tudo isso é importante, como eu falei, para uma autoanálise. Você precisa também encontrar gatilhos, né? Gatilhos que fazem disparar momentos de estresse na sua vida. Gatilhos originais. Se é lá no trabalho, se é na minha casa, se sou eu mesmo, se eu sou insatisfeito com alguma realidade da minha vida, de repente não sou feliz por causa disso, não sou feliz por causa daquilo, carrego frustrações próprias e acabo descontando nas outras pessoas, descontando numa vida que só me causa reclamação, sempre tudo está ruim. Então realmente preciso descobrir essa origem para que realmente possa eliminar ela da minha vida, porque nada adianta também eu saber de onde vem o estresse se eu não consigo, se eu não vou resolver, ou se eu vou fingir que aquilo não é real na minha vida. Então, precisa encontrar realmente o problema para que ele seja solucionado de alguma forma. Deus quer que a gente sejamos felizes. A gente precisa estar abertos a essa felicidade que Deus quer entregar para nós. Precisamos realmente encontrar esses fatores que realmente são situações que realmente nos afundam e nos colocam numa vida de mau gênio mesmo, de mau humor, de estresse, de irritabilidade.
e sair fora disso. Como que a gente vai fazer isso? Existem situações em que a gente infelizmente não tem controle de tudo. Para essas coisas que não temos controle de tudo, a gente precisa aprender a driblar isso e a enxergar coisas positivas. Não quero forçar aqui e dizer que para tudo existe um ponto positivo. Ainda que não haja um ponto positivo, aquilo pode servir de lição. Ainda que o único ponto que exista é uma lição aprendida, isso pode se tornar positivo. Você pode pegar uma situação extremamente negativa e ficar alimentando isso no seu coração, acreditando que isso está te derrubando, que isso é ruim, que isso é terrível. Ou você pode pegar esse problema e colocar como um aprendizado na sua vida. Colocar como uma situação a ser superada e uma lição a ser aprendida. Bem, para finalizar, eu queria deixar esse recado para vocês. Pretendo fazer novos vídeos sobre esse tema, porque o vídeo já está ficando longo e é um tema bastante abrangente, né? Futuramente eu quero detalhar mais cada um desses tópicos que eu falei, mas que possamos ficar com essa mensagem. A vida que Jesus nos deu deve ser vivida em plenitude e em abundância. Não precisamos viver uma vida de estresse. Podemos viver uma vida muito mais tranquila, muito mais para cima, ver o mundo por outra ótica, uma ótica mais colorida, mais bonita, mais feliz, se nos livrarmos desses fatores, identificarmos eles e pudermos afastá-los de nós, entendendo que muitas vezes a origem do nosso estresse não é aquela situação específica, mas sim todo um acúmulo de coisas que vem carregando e sobrecarregando nossa mente. Um grande abraço a todos e até a próxima.